João, boa tarde. Agora em direto da redação do ETV. Acabou o sonho da Liga dos Campeões para o Sporting de Braga, já que os minhotos perderam na Ucrânia. Boa tarde, Marta. Fim de linha na Liga dos Campeões para o Braga. A equipa do Minho está afastada da competição após ter perdido por 2-0 com o Shakhtar. De qualquer forma, o Braga acaba mesmo por fazer história na competição. O Braga está fora da Liga dos Campeões. A equipa de Domingos ainda tinha hipóteses de alcançar os oitavos de final da competição, caso ganhasse por 4 golos ou caso conseguisse melhor resultado do que o Arsenal, que jogava em Londres com o Partizan. As condicionantes não se cumpriram porque o Braga perdeu ontem na Ucrânia por 2-0 com o Shakhtar e o Arsenal bateu o Partizan por 3-1. Desta forma, a equipa minhota acaba por sair da maior prova da UEFA, mas entra como cabeça de série na Liga Europa. Ainda assim, os bracarenses fizeram história, conseguem 9 pontos no grupo, ou seja, 3.600.000 euros de prémios de jogo, uma quantia a somar aos mais de 10 milhões conseguidos nas fases de apuramento, quando deixaram para trás Celtic de Glasgow e também Sevilha. Foi uma carreira brilhante para um clube que esteve pela primeira vez na Liga dos Campeões. Basta reparar que os 9 pontos do Braga até podiam dar o acesso à próxima fase, já que no grupo G o AC Milan passou com apenas 8 pontos. No final da aventura, o treinador Domingos Paciência disse estar orgulhoso do percurso da equipa, enquanto o capitão Vandinho já olha em frente para o futuro imediato. Taça de Portugal, na Luz, com o Benfica. Para trás fica então a estreia do Braga na Liga dos Campeões, uma estreia que dignificou o clube do Minho. A primeira fase da Liga dos Campeões está assim fechada. A equipa que fez mais pontos foi a do Real Madrid, de José Mourinho, e o título de desilusão da fase de grupos vai mesmo para o campeão português, Benfica. No grupo E, o Bayern de Munique venceu o Basileia, garantiu o primeiro lugar, a Roma fica em segundo e a equipa suíça passa a Liga Europa. Já no grupo F, o Chelsea perdeu em Marselha, mas passa em primeiro, com os franceses em segundo lugar. Os russos do Spartak estão qualificados para a Liga Europa. A liderança do grupo G vai para o Real Madrid, que goleou o Auxerre por 4-0. O AC Milan foi batido no San Siro pelo Ajax, mas ainda assim garantiu o segundo lugar. Os holandeses fazem as malas rumo à segunda maior competição da UEFA. Finalmente, no último grupo, o Shakhtar vence, com Arsenal no segundo posto. O Braga vai para a Liga Europa. O regresso da Liga dos Campeões está marcado para 15 de fevereiro, mas o sorteio é já a 17 de dezembro, sem qualquer representante nacional. O retorno da organização da Ryder Cup em 2018 vai superar os 240 milhões de euros. Esta é a expectativa da candidatura nacional sobre o impacto do evento na economia portuguesa. A edição de 2006 da Ryder Cup, organizada pela Irlanda, valeu 240 milhões de euros à economia do país. Quem o garante é o ex-ministro do Desporto e Turismo irlandês. Portugal é candidato à organização do terceiro maior evento desportivo do mundo em 2018 e a expectativa é bastante otimista. A candidatura nacional espera que o valor do retorno irlandês seja largamente superado. Manuel Agrelos, presidente da Federação de Golfe, admite mesmo que os investimentos vão ser diluídos e as receitas multiplicadas durante um período de 12 anos. Na candidatura, a Irlanda gastou 9,5 milhões de euros. Nesta fase, Portugal prevê investir apenas 1 milhão, 60% por parte do promotor privado e o restante ficará a cargo do Estado. Esta quantia vai para consultores internacionais, equipas de desenvolvimento do projeto, produção de material gráfico e ainda deslocações. Do lado do investimento público, destinado à divulgação da modalidade no país, a Ryder Cup exige uma verba anual de 12 milhões de euros entre 2011 e 2022.
num total de 144 milhões. O valor traduz o dobro do que o Instituto de Turismo aplica na promoção do golfe. No entanto, o diretor técnico da Federação Nacional, Franco de Sousa, garante que o retorno do Estado vai ser espetacular. Mas um dado é certo, a maior fatia do investimento financeiro vai ficar por conta do setor privado. Neste caso, vai caber à Herdade da Comporta, propriedade do Grupo Espírito Santo. Espaço agora ao comentário, hoje com a assinatura de Luís Lourenço. Bem-vindo, Luís. Vamos começar então pelo Braga, que está fora da Liga dos Campeões, mas acaba por fazer uma boa carreira na competição europeia. Sim, fez uma excelente carreira e até relativamente ao jogo de ontem, perdeu 2-0. Quem não visse o jogo talvez pensasse que a coisa tinha sido mais desequilibrada frente àquele que ficou, o Shakhtar, que ficou em primeiro lugar do grupo. O Braga fez um bom jogo, entrou sem ansiedade, entrou a jogar como equipa, contudo penso que talvez Domingos tivesse sido demasiado tático, ou seja, apostou mais no resultado do Arsenal com o Partizan do que propriamente naquele jogo com o Shakhtar, o que é compreensível. O Arsenal é uma equipa muito instável, é capaz do melhor e do pior, e poderia ser que, ou melhor, era mais capaz, haveria mais hipóteses de haver uma surpresa de um empate em Londres do que propriamente o Braga conseguir ganhar 4-0 ao Shakhtar. Curiosamente, a equipa caiu quando menos se esperava que caísse. Foi justamente quando, por volta dos 70 minutos, quando o Partizan empata em Londres. A partir daí foi onde eu senti que a equipa caiu e depois levou os 2 golos. Enfim, aquele lado esquerdo funcionou muito mal naquela altura e estava ali um buraco enorme e foi isso que o Shakhtar aproveitou. Mas caiu e caiu quando o Partizan faz o golo e fez-me alguma confusão no final do jogo, já não me recordo qual, mas ouvir um jogador dizer que não sabiam o que é que se estava a passar no campo do Arsenal. Fez-me alguma confusão isso, porque em termos de motivação para a equipa eu penso que é importante os jogadores estarem por dentro, não é? Mas o Braga acaba por fazer mais do que as expectativas iniciais indicavam. Esperava-se que Shakhtar e Arsenal dominassem o grupo de uma forma diferente. O Braga chega à última jornada a lutar pelo apuramento. A 15 minutos do fim estava a lutar pelo apuramento. Eu acho que o Braga, não obstante o que aconteceu ontem, eu acho que o Braga fez uma excelente campanha para uma equipa que entra pela primeira vez na alta roda do futebol. Fez uma excelente campanha. Continuo a dizer que terá sido um pouco vítima do calendário. Se tem o calendário trocado com o Shakhtar, as coisas poderiam ter sido a mesma, porque o primeiro jogo do Braga é em Londres. E o Braga entra pela primeira vez na Liga dos Campeões frente ao Arsenal. Não é fácil. Em termos emocionais para os jogadores não é fácil. E perde 6-0. Mas de facto é uma bela campanha. Se recordarmos a pré-eliminatória, o Braga para chegar à fase de grupos teve de deixar para trás grandes equipas como o Celtic e mesmo o Sevilha. O Celtic e o Sevilha e a forma como o Braga eliminou o Sevilha, o que mostra que se tiver continuidade na Liga dos Campeões o Braga poderá fazer muito melhor. Agora, claro está, o estarmos ambientados a estes cenários é fundamental. E percebeu-se isso no Braga. Perde o primeiro jogo, perde o segundo em casa por 3-0, ainda com as mazelas do primeiro jogo, mas depois ganha os 2 jogos ao Partizan e ganha como vimos ao Arsenal. É de facto um trabalho estruturado de António Salvador no Clube Domingo. Sim, isso nota-se e nota-se até porque o Braga tem uma excelente equipa. Eu acho que o Braga é capaz, em termos de jogadores, neste momento, estar praticamente ao nível do Benfica, um pouquinho mais abaixo, mas está ao nível do Benfica, mas tem melhor plantel que o Sporting. Quanto à eliminatória, também temos que ser justos, efetivamente o Braga era a terceira melhor equipa do grupo, portanto acho que se fez justiça neste grupo em termos do valor das equipas. Já na terça-feira o Benfica perdeu no Estádio da Luz com o Schalke 0-4 por 2-1 e foi o Lyon que salvou a equipa da Luz e consegue assim o Benfica chegar à Liga Europa, mas a depender de terceiros, Luís. Sim, o Benfica teve, quanto a mim, uma prestação muito má, mas para além de ter sido uma prestação muito má, eu acho que a prestação não foi só desportiva, foi da atitude dos jogadores.
Eu continuo a dizer que poderá haver ali problemas internos. Um David Luiz que está irreconhecível e, como nós sabemos, ele quis sair no final da época passada. Só que já tinham sido Di Maria e Ramires e Luís Filipe Vieira optou por ficar o David Luiz. Há ali outros jogadores, as contratações não foram, ou a reposição dos jogadores que saíram não foram quanto a mim felizes. E é estranho, uma equipa como o Benfica, que tem, por exemplo, o Mateus no Sporting de Braga, que tem vindo a crescer de ano para ano. Eu tenho acompanhado a carreira deste jogador que começa a dar nas vistas no Vitória de Setúbal e que tem vindo a crescer e muito bem com Domingos Paciência, a ponto de se tornar talvez hoje o melhor jogador da equipa. É um jogador que estava aqui à mão. Mas era muito grave o Benfica ficar já afastado das competições europeias ainda durante o mês de dezembro. Pois, afastado não está porque vai à Liga Europa, só que entra em baixa, ao contrário do Sporting de Braga que entra em alta. Esteve apenas 2 minutos disso acontecer. Pode dizer-se que o milagre inverso, não é? Aconteceu o milagre inverso, 2 minutos e o Benfica estava fora. Eu penso, como disse, há ali questões internas. O Rui Costa saltou logo a terreiro a vir dar uma ajuda a Jesus, mas não sei se neste momento, em termos de liderança, Jesus não precisa mais do que o Rui Costa, ou seja, não precisa da intervenção do próprio Presidente, que eventualmente poderá até já ter acontecido junto do plantel. Resta saber que também como estão as relações entre Jesus e Luís Filipe A minha Vieira. última questão é relacionada sobre a globalidade desta primeira fase da Liga dos Campeões. Destaques mais e menos desta primeira fase. Mais, o Real Madrid fez uma campanha sem erros, digamos assim. O Schalke e o Chelsea, pelos 15 pontos conseguiram, que estão a seguir ao Real Madrid, e também o Copenhaga, que pela primeira vez entra na fase final da Liga Pela negativa. Pela negativa, o Benfica, claramente. Claramente o Benfica. Claramente o Benfica. Obrigado, Luís. Conto contigo mais uma vez na próxima semana. É então o ponto final nesta edição de Desporto. Marta, estamos de volta amanhã com toda a atualidade desportiva.